Bom, nessa último dia aí de viagem a Honduras, o presidente Lula indicou que o deputado Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil, deve mesmo assumir o Ministério das Comunicações. Hoje ele deve se reunir aí com integrantes do União Brasil. Vamos ouvir um trechinho da fala do presidente. O nosso ministro Juscelino é deputado federal, ele simplesmente acredita que vai provar a inocência dele, é tudo isso que eu quero. Da mesma forma que o União Brasil tem o direito de me indicar um sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas, eu vou voltar para o Brasil, vou conversar com o União Brasil e, se for o caso, já discuto a nomeação dele. Só que o União Brasil também é chamado de Desunião Brasil, né, Eliane? Pois é. Eu nunca vi isso de se anunciar de véspera, o presidente da República anunciar de véspera que no dia seguinte vai anunciar o nome do novo ministro. Anunciou que vai anunciar, né? Mas pela fala do presidente Lula, como a gente viu, né, ficou claro, evidente, que está decidido que vai ser o Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão. Ou seja, sai o União Brasil do Maranhão e entra o União Brasil do Maranhão, né? Sai o Juscelino Filho e entra o Pedro Lucas. E quem é que está por trás disso? Está por trás disso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, que é o homem forte do Senado, que acaba de acertar com PT, PL, esquerda e direita, que olha, lá no Senado ninguém vai ficar discutindo anistia, tá? Deixa a Câmara ficar discutindo anistia para o 8 de janeiro e tal, isso não é assunto para o Senado. E o Davi Alcolumbre, que está muito bem colocado ali, muito bem posicionado no Palácio do Planalto, ele que escolheu o Juscelino lá atrás. E agora ele vai fazer o sucessor. Agora é o que você disse, Carolina. O União Brasil já tem aí, né, a alcunha de Desunião Brasil. Ele é formado por o ex-DEM, né, que era um partido que estava em ascensão, que tinha vencido as penúltimas eleições municipais de forma assim contundente e que se jogou nos braços do PSL, o ex-partido do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018. Ou seja, jogaram fora a marca DEM e ficou essa confusão porque ninguém se entende, já deu até polícia, incêndio, etc. E além da questão interna do União Brasil, você tem também a disputa do União Brasil com o PSD, dois grandes partidos do Centrão, dois grandes partidos do Congresso, com bancadas bastante robustas, disputando espaço no governo. Todo mundo ali fominha para ganhar mais espaço na reforma ministerial, aquela que vem e nunca vem. Ontem mesmo o presidente Lula disse, olha, essa troca no Ministério das Comunicações é pontual, não significa reforma ministerial. Aí o Lula bateu no peito e disse, reforma ministerial é quando eu quiser e como eu quiser. Olha, não é bem assim, como a gente está vendo no caso da troca do Juscelino pelo Pedro Lucas. Quem pode bater no peito e dizer, olha, eu faço e desfaço o ministro, não é exatamente o presidente. É o presidente, mas ouvindo, vamos dizer, os conselhos do Centrão. Centrão muito poderoso no Congresso significa um Centrão com muita capacidade de pressão e chantagem para o governo Lula. Muito bem. Hoje, então, podendo sair essa definição. Eliane, ainda em Honduras, o presidente Lula defendeu, era aquele contexto de guerra comercial, depois Donald Trump deu uma recuada ontem durante o dia, mas Lula defendeu a integração da América Latina e do Caribe. E no discurso lá na cúpula do CELAC, sem citar diretamente os Estados Unidos, o presidente criticou a alta das tarifas e clamou pela união do bloco. A gente vai ouvir um trechinho. Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços. A história nos ensina que guerras comerciais
não tem vencedor. O momento exige que deixemos as diferenças de lado. Então agora só falta combinar com a Argentina? Pois é, não só com a Argentina, né? Esse discurso do presidente Lula foi um discurso lido, se vocês repararem, aliás, meninos e meninas, o Lula agora tem feito discursos por escrito, né? Depois que ele falou tanta besteira, criou tanta confusão nos improvisos, ele agora está lendo discursos. Mas o fato é o seguinte, o presidente Lula deu vários recados nesse discurso, e inclusive em defesa da democracia, né? E esses recados pela democracia, pela mudança climática, pela integração econômica aqui da América Latina e do Caribe, foram todos recados muito dirigidos não apenas ao Trump, mas como também ao Elon Musk, né? O Lula defendeu a democracia dizendo que quando você tem regimes autoritários, eles são contra a liberdade de expressão, contra a cultura, contra a ciência e contra as universidades. E aí a gente vê que é um recado duplo para o Trump, que está perseguindo as universidades, perseguindo cientistas, perseguindo a cultura, né, ameaçando a liberdade de expressão dos Estados Unidos e também, obviamente, para o Jair Bolsonaro, né? Um recado do Lula para o Jair Bolsonaro e para o bolsonarismo. E o recado do Lula para o Musk foi que ele falou literalmente que essas empresas poderosas se consideram acima da lei e investem contra a nossa soberania. Ou seja, um recado também para o Musk e avisando para os países da América Latina e para os países do Caribe, que, olha, nós temos que ficar de olho com esses avanços dos Estados Unidos sobre as nossas soberanias, né? Aí, atenção, né? Com esses recados todos em cima que nesse clima de tarifaço, né? O Heisen falou, né? Ontem teve uma montanha-russa, porque o Donald Trump, né, foi pressionado pelos mercados nos Estados Unidos, pelas grandes finanças, pelas grandes empresas dos Estados Unidos, que estão perdendo um dinheirão, bilhões de dólares, e ele fez uma coisa dupla, né? Primeiro ele adiou por 90 dias, 3 meses, as tarifas acima de 10%, mas engrenou uma terceira na guerra contra a China, impondo 125% de tarifas contra a China. Mas o que o Lula está fazendo? O Lula está querendo unir os países do Caribe e da América Latina, porque o mundo está dividido em blocos, né? Você vê que a China está puxando o bloco da ASEAN, está puxando o bloco asiático, né? Com o Japão, com Singapura, com todos os países asiáticos que foram muito penalizados pelo Trump, né? Então a ASEAN está se fortalecendo, a União Africana está se fortalecendo, a União Europeia não apenas está se fortalecendo, como está puxando o Reino Unido para os debates, mas o Brasil não pode ficar refém do Mercosul, né? Ontem, a declaração final lá em Honduras teve 30 países, mas os 3 que mais interessam para o Brasil, os 3 fizeram uma dissidência. Quais são os 3? A Nicarágua, com quem o Brasil está rompido, pela esquerda, mas é uma esquerda, enfim, é uma esquerda extremista, maluca, reacionária. E do outro lado, quem? A Argentina e o Paraguai. Lembrando que o Mercosul é quem? É Brasil e Uruguai, Argentina e Paraguai. E os 3 países, inclusive Argentina e Paraguai, nem sequer enviaram presidentes
nem sequer enviaram seus ministros do exterior, seus chanceleres, para reunião em Honduras. Mandaram terceiro escalão. E o Lula, na reunião interna, conforme eu soube, né, fez um discurso duro. Olha, nós viajamos, nós temos esse problemão aí do Trump, tarifa, problemas internos, e todos nós pegamos o avião, passamos horas e horas viajando para vir aqui discutir, e países que nem sequer mandaram presidente e chanceleres estão querendo impedir, bloquear a nossa declaração final. E para não ficar refém só da Argentina e do Paraguai, que estão aliados ao Trump, o Lula está fazendo todo esse esforço de unir o Caribe e a América Latina. São 33 países. Lula vai fazer uma reunião com o Caribe aqui no Brasil antes de se reunir com a União Europeia e antes de se reunir também com a China. Ou seja, o mundo está unido em blocos e o Lula quer fortalecer o bloco CELAC. O bloco CELAC, que é muito maior e, portanto, muito mais forte do que o Mercosul. E atenção, o Brasil teve um comércio de 87 bilhões de dólares com esses países da CELAC, né? Que é um comércio maior do que o Brasil teve com os Estados Unidos em 2024. Ou seja, Lula em ação para reagir a Trump, não só com o Mercosul, mas com a América Latina e Caribe. Seguimos com Eliane Cantanhede, de Brasília, aqui no nosso Jornal Eldorado, como todos os dias, para falar um pouco sobre uma sessão bastante tumultuada lá na Comissão de Ética da Casa, da Câmara Federal, votando a cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL, que se manifestou. Absolutamente todas as pessoas dentro e fora da Câmara sabem que esse resultado em nada tem a ver com a minha reação a um provocador. Todo mundo sabe disso. E aí ele passou a madrugada dormindo no chão de um dos plenários da comissão, né? Prometeu fazer greve de fome, disse que não vai deixar o Congresso até o fim desse processo. E é uma situação bastante inusitada, porque ele de fato tirou ali um integrante do MBL ali da Câmara e está sendo penalizado pelo um núcleo maior, que é o da direita conservadora, que hoje é mais representada no Congresso Nacional, né, Eliane? Exatamente, gente. Quando você olha essa decisão ontem, né, por 13-5 da Comissão de Ética, você vê que não foi porque o deputado Glauber Braga chutou, expulsou o cara do MBL. Na verdade, quem é que decidiu pela cassação dele? Vejam bem, aqueles todos que estão defendendo a anistia para os criminosos de 8 de janeiro. Então, os mesmos parlamentares da Comissão de Ética que defendem que coitadinhos do 8 de janeiro tem que ter anistia, né, querem cassar e votaram pela cassação do Glauber Braga, que, enfim, chutou e expulsou. Ele fez uma coisa bonita? Não. É falta de decoro? Pode ter alguma punição, mas cassação? O que é mais grave, na opinião de você, nosso ouvinte, e também sua, né? Na sua opinião, Carolina, na sua opinião, Heisen Abac. Vamos lá ver. O que é mais grave? Você depredar, invadir, quebrar tudo no Palácio do Planalto, na Câmara, no Senado, no Supremo, ou você expulsar um cara que está te desafiando, está te provocando dentro do Congresso Nacional? O que é mais grave? Então eles votam, né? Eles querem aprovar a anistia para os criminosos de 8 de janeiro e caçam o deputado Glauber Braga. E mais, o relator, que é o deputado Paulo Magalhães, né, que é do PSD da Bahia, simplesmente se absteve no caso da cassação do deputado Chiquinho Brazão.
o Chiquinho Brazão, que é um deputado preso, que tem uma montanha de provas de que é o mentor, né, que é o mandante, um dos mandantes do assassinato da Marielle Franco. Ou seja, como é que o mesmo relator que se absteve no caso do Chiquinho Brazão, que está preso por um assassinato que, enfim, mobilizou o mundo, né? Ele é a favor de caçar um deputado porque deu uns chutes num sujeito que estava fazendo provocação dentro do Congresso. Portanto, o que menos estava em jogo ali foi a ação, que eu não estou defendendo a ação do Glauber Braga. O que teve ali foi que o Glauber Braga é do PSOL, da esquerda, da base, portanto, do governo, e os seus detratores, os que querem a cassação dele, são do outro lado. O que está em jogo, portanto, é a questão ideológica, é a guerra entre direita e esquerda, é a guerra entre oposição e governo. Lamentável essa decisão. Muito bem. Outro assunto, Eliane, para a gente concluir, é o censo escolar que foi divulgado ontem. Vários dados divulgados pelo Ministério da Educação. Um deles mostra que os cursos técnicos, o ensino técnico, cresceu metade do que estava previsto. E outro ponto que a gente destaca aqui na coletiva de imprensa para a apresentação dos dados, o ministro Camilo Santana reconheceu a falta de celeridade do Brasil em atingir a meta de crianças em creches. A gente ouve. Claro que o Brasil precisa avançar mais rápido, mas a nossa meta que nós estipulamos aqui do Ministério é chegar até 2026, cumprindo a meta do PNE, que era para ser até 2024. Muito bem. Eliane, que avaliação dá para fazer desses resultados? Olha, a Priscila Cruz, que é uma grande educadora, uma militante ali, uma batalhadora pela educação no Brasil, ela é da ONG Todos pela Educação, ela, olhando todos esses dados, ela conclui com muita propriedade, com todo o conhecimento dela, que sim, o Brasil avançou ali na educação integral e avançou também, teve uma alta expressiva na educação profissional e tecnológica na última década, mas precisa avançar numa política robusta para a primeira infância, né, e que contemple o pleno atendimento de crianças de até 3 anos de idade nas creches. Essa política de creche, gente, ela tem uma força social enorme. Primeiro porque as crianças numa creche, elas estão mais protegidas do que as crianças pobres que ficam em casa, às vezes com crianças, com irmãos mais velhos, às vezes sem comida apropriada, às vezes com adultos perigosos. Elas na creche estão envoltas por maior segurança. Além disso, é uma forma também de as mães conseguirem trabalhar, trazer renda, trazer mais bem-estar para os seus lares. É muito importante, mas o que aconteceu com as matrículas em creche? Em 2024, o Brasil registrou 4,1 milhão de matrículas em creches na rede total do ensino. Foi um aumento de apenas 64 mil novas matrículas no Brasil inteiro. Isso aí, comparado com 2023, significa um crescimento de 1,5% nas matrículas em creches. Então, eu estou aqui, como sempre estou, quando o tema é educação, eu estou do lado da Priscila Cruz, né? O Brasil precisa melhorar em toda a educação, sim, mas precisa jogar luzes, holofotes nas matrículas, no acolhimento das creches para crianças até 3 anos de idade. É aí que começa tudo, inclusive as chances dessas crianças pela vida fora.